Olá a todos da família Espanto Noturno, gostaria de antes de iniciar o relato, a agradecer o carinho e apoio de vocês, que está sendo muito importante nesse início. Agora vamos a mais um relato enviado por uma seguidora do Insta da Espanto Noturno. E antes que me esqueça, deixem seu like e inscreva-se no final. Fiquem agora com mais um relato na narração do meu avô Antônio Bezerra. Tenham um bom vídeo e até mais. Olá a todos, me chamo Juliana, eu conheci o canal Espanto Noturno há poucos dias, através do Insta. Eu vi que é um canal pequeno e humilde, então resolvi enviar meu relato. Na verdade, vou enviar um relato contado pelo meu marido, ele sempre contou essa história para mim, para os meus filhos e amigos. Eu achei muito interessante e intrigante ao mesmo tempo. E claro que aqui vou romantizar ela um pouco, mas vou contar tudinho que ele sempre nos contou. Pois bem, começa assim. Eu nasci e me criei em uma cidade pequena do oeste gaúcho. Vou preservar aqui o nome do local, mas é um local até que bem conhecido. Vim de família classe média. Tínhamos o que precisávamos, mas não tinha muita luxúria. Eu me criei nos campos gaúchos, como chamamos, porque onde eu morava era interior mesmo. Bom, é um lugar onde todo mundo se conhece, fora os que são parentes um dos outros. Nossa chácara era bem boa, ficava na beira de estrada, mas era enorme para os fundos, cerca de uns 15 hectares de terra. Era um enorme sítio mesmo, tinha o casarão onde foi de meus avós, depois acabou virando casa de hóspedes para quando viesse visitas e parentes aos finais de semana, e tinha também a nossa casa, minha de papai e mamãe, eu não tenho irmãos. Tinha também lá no final a casa do caseiro, que trabalhava para meu pai, nas lidas da vindimas, na poda de parreirais e na colheita da uva, entre outros serviços que se tinha na chácara. Roçava a grama, cortava a lenha e também capinava e cuidava dos animais. Ele morava sozinho em sua casinha lá, no final das terras. Eu cresci com ele ali, pois, quando eu nasci, ele já trabalhou com meu avô e continuava a trabalhar para o meu pai. O nome dele era Emanuel, mas todos chamavam ele de Maneca ou seu Maneca. Ele era muito querido por todos ali. Meu pai e meus tios, quando vinham ao sítio, adoravam conversar, pescar e caçar com seu Maneca, pois realmente ele era muito gente boa. Ele não tinha parente ali, só mais no centro da cidade tinha irmão, entre outros parentes. Ele tinha uma namorada também, que morava em um dos bairros da cidade, e de vez em quando ela ia no sítio aos finais de semana ficar com ele, e muitas vezes ele ia à cidade também, pois ele gostava de um bailinho ou um barzinho de vez em quando. Sempre quando voltava me trazia doces, alguma coisa se minha mãe e meu pai precisasse. Realmente ele era muito gentil, por isso era amigo de muita gente. Eu tinha meus 13 anos de idade na época e era um inverno muito forte, e de manhã cedo eu tinha que ir na escola, que ficava próximo de casa. No caminho eu encontrava colegas e amigos e íamos juntos estudar. Mas em uma dessas manhãs lembro de acordar com um falatório muito alto do lado de fora de casa. Eu saí para ver o que era e me deparo com meus pais e seu Maneca discutindo, coisa que eu nunca tinha visto em minha vida. Pois, como eu mencionei, ele era uma pessoa muito gente boa. Eu quis saber o motivo, mas minha mãe mandou eu entrar e me aquietar, pois era assunto de adultos. Me arrumei e saí rumo à escola. As coisas já tinham se calmado naquele momento, mas antes mesmo de sair na porteira, vi o possível motivo do desentendimento, pois uma das vacas de meu pai teve um bezerro desacerado por algum bicho. Porém, na noite anterior, como tínhamos ido à cidade à noite, o seu Maneca ficou encarregado de trancar os animais no curral e, infelizmente, ele por um descuido acabou esquecendo.
Meu pai ficou muito furioso com seu Maneca na hora, porém acabou entendendo a situação. Mas de toda maneira queria saber que bicho era que estava atacando os animais do sítio, pois não havia registro de onça ou leão baio por aquela região. Seu Maneca se desculpou muito, mas prometeu de pés juntos ao meu pai que traria a cabeça do bicho que andava ceifando os animais ali, porque antes mesmo do bezerro já se havia perca de outros animais menores como patos e galinhas. O dia se passou e à tardinha, quando meu pai tinha chegado da lida, estávamos tomando um café que minha mãe tinha preparado. E logo íamos se recolher, olhar uma TV e descansar. Isso era em uma quinta-feira, pois lembro que havia jogo do Grêmio e meu pai e eu íamos olhar, pois era jogo de Libertadores. A gente estávamos de boa conversando, quando seu Maneca bate no canto da parede e pedindo licença para entrar em casa, meu pai baixou a cabeça fazendo sinal de positivo a ele e mandou sentar para tomar café com a gente. Ali eu vi que estava um clima diferente, mas não fiquei olhando muito, pois minha mãe me fez sinal para sair, mas fiquei entre a porta do meu quarto e o corredor que dava acesso à cozinha escutando escondido. Seu Maneca começou a falar com meu pai, dizendo que iria à cidade e se meu pai emprestava a moto ou a caminhonete, mas logo voltaria, pois iria buscar algo que ele comprou por encomenda e chegaria por esses dias, algo que seria útil e a tempos que ele queria. Pai ficou meio curioso, mas manteve a postura, pediu à minha mãe a chave da caminhonete e entregou ao Maneca e disse: vai lá, homem. Vá tranquilo, aproveita e passa na bodega e me traz cigarros e cerveja. Seu Maneca saiu dizendo sim, senhor. Logo estou de volta. Embarcou na F1000 e subiu rumo à cidade. A noite foi caindo e tudo estava bem. Porém, meu pai já estava meio preocupado, pois o seu Maneca estava demorando muito para vir. Meu pai queria saber se ele estava bem ou se não havia empenhado na estrada, pois a caminhonete estava dando algumas falhas. Quando ele estava pronto para pegar a moto e ir atrás, ouvimos o ronco da caminhonete chegando. Meu pai até sorriu. Seu Maneca desembarcou da caminhonete e junto dele a sua namorada, carregando um saco com algo embrulhado. O meu pai brincou com seu Maneca dizendo: era essa a sua encomenda, homem. Agora de certo veio para ficar de vez. Se referindo à namorada do Maneca, o seu Maneca respondeu sorrindo ao meu pai também: não, claro que não é essa a encomenda, porque essa não cospe fogo. Na verdade a encomenda é outra e eu já te mostro. Seu Maneca abre o saco que sua namorada carregava e mostra a meu pai um rifle Winchester calibre 44, novinho em folha, que ele tinha comprado. Meu pai ficou admirado pela peça, pois meu pai adorava armas antigas também e possuía algumas espingardas, mas aquele rifle era a primeira vez que via em sua frente. Seu Maneca mostra a ele uma caixa de balas, dizendo: aqui tem munição para dar e vender, com esse rifle aqui não tem bicho que não derrubo. Confesso que até eu mesmo sendo menino, achei lindo aquele rifle, pois era uma peça muito bonita e lembrava aquelas que a gente vê em filmes de Velho Oeste. Pois bem, todos nós se recolhemos em suas devidas casas. Para mim estava sendo uma noite normal, até que em meio à madrugada eu me acordo novamente com mais um alvoroço. Mas dessa vez vinha da direção da casa de seu Maneca. Meu pai e minha mãe abriram a janela tentando ouvir e ver o que estava acontecendo, e eu de minha cama também ouvia gritos e alguns tiros. Meu pai e minha mãe ficaram meio desesperados, pois não sabiam o que era. Meu pai pede à minha mãe para pegar o revólver dele, que ele ia ver o que estava acontecendo, e disse para não sairmos de dentro de casa. Eu me levantei ao mesmo tempo e fui para a janela com minha mãe, enquanto ouvia meu pai calçar uma galocha de borracha e pegar uma lanterna, dizendo novamente para não sair de casa. Minha mãe pedindo a ele para tomar cuidado. Eu, na inocência, perguntei à minha mãe o que estava acontecendo. Ela disse: não sei, escuta para ouvir, mas acho que está havendo uma briga na casa do Maneca.
podemos ver meu pai saindo por detrás da nossa casa e adentrando um pomar que tínhamos, que dava acesso à casa do velho Maneca. Ao longe víamos as luzes da varanda da choupana do Maneca acesa, mas não conseguimos ter uma visão melhor. Dava de ver meu pai indo com sua lanterna no escuro, aproximando da casa dele, e de repente parou. Meu pai viu seu Maneca de costas para ele, olhando para a mata de pinos que havia ao lado da casa dele, e ele estava sem camisa, descalços e de bermuda, iluminando com uma lanterna e segurando o rifle também. Meu pai gritou: Maneca, o que está acontecendo? Seu Maneca se vira depressa e faz sinal de silêncio ao meu pai e pediu para ele se aproximar. A namorada de seu Maneca estava de pé na varanda, iluminando com outra lanterna. Parecia estar orando baixo. Meu pai se aproximou do Maneca e perguntou: mas o que foi, homem, o que está acontecendo? O seu Maneca foi respondendo ao meu pai bem baixinho, sem tirar o olho da mata: a gente estava jogando um baralho como de costume. Foi onde ouvimos uns barulhos revirando tudo aqui fora. Era um suspiro alto e parecia que era um porco. Eu achei que era um porco mesmo, que havia escapado pela respiração forte, pelo jeito que estava revirando. Eu resolvi abrir a porta e dar uma espiada. Quando boto a cara para fora, me deparei com um enorme lobo aqui de em pé. Era um lobisomem, só pode. Meu pai perguntou se ele estava falando sério. Ele disse: lógico, homem, não tô de brincadeira. Meu pai achou que seu Maneca estava de brincadeira, pois parecia que ele havia tomado umas a mais. Mas a namorada do Maneca confirmou rápido, dizendo: sim, é verdade, eu também vi. Tava em pé aí no canto, olhando para casa quando vimos. Meu pai olhou para os lados e viu tudo revirado, coisas como sacos velhos, que vinham milho e ração, e já tinha 2 ou 3 galinhas desastradas no chão. Eles ficaram de campana ali um bom tempo. Seu Maneca disse que não havia acertado nenhum tiro e achava que aquilo ia voltar. Meu pai ainda estava incrédulo, ainda achando que era coisa da imaginação deles, coisa da cachaça. Após um tempo, meu pai voltou para dentro de casa. Minha mãe foi perguntando se estava tudo bem e o que havia acontecido. Meu pai contou até com um jeito de deboche. Minha mãe, em um momento, também sorriu mais, depois se calou novamente e perguntou a meu pai: tá certo se é cachaça? Como tu me explica as galinhas mortas? Meu pai calou-se e disse: é verdade, vou ficar atento, nem vou dormir mais, quero ver até onde tudo isso vai. E eu estava ali ouvindo tudo. Minha mãe mandou eu me deitar e lógico que não dormi, pois estava com medo e também curiosidade. Meu pai ficou na cozinha tomando um chimarrão e minha mãe me chamou para deitar com ela. Eu acabei pegando no sono novamente, assim como minha mãe. Já se era umas 4:30 da madrugada, quando eu me acordo com meu pai chamando minha mãe, dizendo: tá ouvindo? Minha mãe respondeu: o que foi agora, homem? Ele disse: fica quieta e escuta. Ao longe, em direção à estrada, estava dando uivos. Foi a primeira vez em minha vida que tive tanto medo. Minha mãe perguntou: o que é isso? E meu pai respondeu: não sei, mas cachorro uivando não é. Minha mãe disse para ele não sair na rua. Meu pai disse que não sairia, mas iria se armar e conferir as portas. Meu pai foi para a sala conferir as portas e janelas, tudo bem rápido, e puxou um sofá antigo que a gente tinha, que era de madeira pesado, escorou na porta de casa. Entrou no quarto e começou a se armar. Minha mãe viu que eu estava acordado, mandou eu fechar os olhos e ficar quieto, que ela estaria ali. Eu, de olhos fechados, ouvia lentamente meu pai abrir o tambor do revólver e conferir as munições. Atrás da porta do quarto ele pega uma espingarda que ele tinha, que foi de meu avô, uma espingarda de 2 canos, arma essa que até hoje eu tenho de lembrança. Mas vocês lembram que falei que nosso sítio era de beira de estrada? Então todo o movimento que desse na rua a gente ouvia bem dentro de casa. Ali não foi diferente.
Eu ouvia assim como meu pai e minha mãe aquilo se aproximando. A gente tinha um cachorro que ficava solto na rua. Ele começou a se esconder embaixo da casa com medo, ganiçando e choramingando muito. E logo silenciou de medo. Aqueles uivos foram cessando, mas vinha acompanhado agora de passos, tipo a de um cavalo correndo na rua, mas um pouco firme e pesado, vinha se aproximando da porteira de casa. Minha mãe estava orando baixinho e dizendo ao meu pai: "Tá vindo, ele tá vindo." Eu me tremia muito. Meu pai ficou preparado, apontando a espingarda para a porta, caso aquilo conseguisse abrir e adentrar a casa. Poucos segundos, uma batida enorme na parede de casa que chegou a tremer as coisas da estante da sala. Parecia que um boi tinha batido na casa pelo tamanho do barulho e a força. Meu pai disse: "Meu Deus!" Aquilo começou a rodear a casa, tentando achar um lugar para entrar. Por sorte, o pé direito da casa, os cantos eram altos e aquilo não tinha como subir, mas dava de ver os arranhão daquilo querendo subir até uma janela que ficava na sala. Uma respiração muito ofegante, parecia que mascava algo pelos estalos que fazia. Os cachorros de seu Maneca perceberam a movimentação da coisa do lado de fora e já começaram a latir, vindo em direção a ele. Meu pai aproveitou e foi indo em direção à janela do quarto. Enquanto os cachorros brigavam com aquilo, meu pai abriu a janela e iluminou com a lanterna em direção ao pomar para enxergar o lobisomem. Minha mãe dizia para não abrir. Meu pai começou a procurar e nesse instante seu Maneca sai na varanda fazendo o mesmo. Meu pai dá uns gritos ao Maneca para entrar de volta. Nisso a fera ouviu o meu pai e veio de encontro à casa. Meu pai não pensou muito e começou a atirar sem dó. Meu pai atingiu o lobisomem com alguns tiros, fazendo aquilo urar de dor e se embrenhado mata dentro. Os cachorros foram atrás daquilo. Por fim meu pai saiu para a rua para tentar dar fim naquela besta. O seu Maneca saiu também. Ficaram lá fora até que o dia clareasse, porque se aquilo voltasse iam dar fim, mas se não viesse quando estivesse claro iam entrar na mata. Meu pai queria ir de qualquer jeito atrás daquilo, pois ele queria ver aquilo virar homem para ver quem era a desgraça. Seu Maneca começou a revelar algumas coisas a meu pai e aconselhar ele: "Homem, após anos trabalhando aqui com vocês, desde a época do seu falecido pai, eu tenho algo que carrego comigo e acho que tá mais do que na hora de eu contar. Esse lobisomem tava atrás de mim mesmo. Há anos me escondo dessa fera e parece que agora ela me encontrou. Mas calma que vou te contar tudo. Eu era novo, tinha meus 20 anos de idade e me envolvi com uma mulher casada. O marido dela era caminhoneiro, vivia viajando. Eu sei que é errado o que eu e ela fizemos, mas a carne é fraca. Hoje tenho que pagar pelas consequências. Esse lobisomem é o marido dela. Ela acabou com o casamento dela logo após se envolver comigo e ele nunca aceitou a separação. E o pior de tudo é que ele mesmo acabou tirando a vida dela na época da separação. Ele entregou a alma dele e vira lobisomem e vive me atormentando sempre. Por isso eu vim parar aqui no sítio, pois aqui virou um refúgio para mim. Mas eu notei que ele estava por perto, por tudo que vinha acontecendo e sempre foi assim. Por isso comprei o rifle. Te peço desculpas, homem, mais uma vez, por botar sua família em risco. Deixa que eu entro nessa mata e você fica aqui de guarda. Deixa eu terminar com tudo isso de uma vez por todas." Meu pai não queria, pois ele queria entrar junto e não deixar o Maneca sozinho. Mas o Maneca insistiu. Meu pai viu que aquele era o destino e o amigo Maneca estava determinado. Seu Maneca fez o sinal da cruz, entrou na mata, arrastando o cano do rifle entre o chão e foi ao encontro do acol dos cachorros. Meu pai ali parado, ouvindo tudo, pronto para o que precisasse, escutou apenas um tiro. Meu pai entrou na mata após alguns minutos e viu uma cena muito triste. O amigo Maneca, homem sábio e trabalhador, infelizmente,
ele havia se ido embora, deixando essa vida.